Imagine se eu te disser que existe um remédio capaz de reduzir o risco de câncer em cerca de 30%, 40%. Mais do que isso, um remédio capaz de reduzir o risco de cerca de 13 tipos diferentes de câncer. Esse remédio existe? Esse remédio não se compra na farmácia. Esse remédio é um dos melhores remédios que a gente tem para tratamento do câncer e para tratamento de várias doenças crônicas não transmissíveis. O que a gente chama de doença crônica não transmissível? Diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares. Sabe qual é o nome desse remédio? Exercício físico. Então eu estou falando para você que a prática rotineira de atividade física, de exercício físico, é uma prática capaz de reduzir o risco da doença do câncer em cerca de 30% a 40%. Isso é um dado que precisa ser levado para consulta, que precisa estar incluso nas prescrições médicas, que precisa ser falado diariamente. Se você está aqui, você já sabe que eu tenho algumas máximas, que é todo movimento ou qualquer movimento importa, que é atividade física é remédio. E é esse o tema que nós vamos falar hoje no 15 minutos, além do rosa. Então, significa te dizer que se você ainda está naquela fase que acredita que o tratamento do câncer só inclui cirurgia, quimioterapia, radioterapia, terapias-alvo, imunoterapia, medicamentos e técnicas cirúrgicas, você está perdendo a chance de conseguir muito mais resultado e muito mais estatísticas e porcentagens próximas da cura. Por quê? Porque a partir do momento que você coloca um estilo de vida saudável, incluindo nesse estilo de vida saudável a atividade física, você reduz o risco de uma doença voltar, por exemplo, em cerca de, eu vou colocar entre 25% e 35%. Ah, Juliano, mas eu já tive câncer, então não vale. A gente hoje sabe que atividade física antes do câncer, durante o câncer ou depois do câncer faz total diferença. Eu vou dar alguns exemplos. E se a gente for buscar na literatura, o que a gente precisa entender é que essas coisas precisam ser avaliadas a partir de validações científicas, de estudos científicos. Uma das áreas de maior publicação e maior estudo em relação à atividade física e câncer fala de câncer de mama, fala de câncer de intestino. E como o nosso tema aqui é câncer de mama, o que a gente tem? A gente sabe que pacientes que fazem atividade física antes de um diagnóstico de câncer têm 20% menos em torno de chance de ter a doença. E aquelas pacientes que fizeram tudo direitinho e ficaram doentes, né? Elas eram, minha amiga era vegana, triatleta, vitaminada, comia direitinho, magrela e teve câncer. Eu te digo que essa mulher vai sair na frente em relação às taxas de cura e em relação ao tratamento. Como que ela vai sair na frente em relação à taxa de cura e tratamento? Atividade física e estilo de vida não blinda ninguém de ficar doente, reduz risco, mas as pacientes que têm um estilo de vida saudável e que praticam atividade física vão passar por toda essa jornada de tratamento muito melhor. Como muito melhor? Elas têm muito mais chances de ficarem bem e muito mais chances de serem curadas a partir de um tratamento oncológico associado à atividade física. Juliana, eu não entendo muito bem o que é atividade física. É a mesma coisa que exercício físico? Se a gente for conceituar, e vocês sabem que eu falo que qualquer movimento importa, e é qualquer movimento mesmo, troca o carro por ir a pé ao trabalho, à padaria, troca o elevador pelas escadas, tudo isso vai te ajudar a melhorar o seu desempenho, o seu movimento e a ganhar pontos em relação à sua saúde. Atividade física é aquela ação de movimento dia a dia, que você movimenta, faz o serviço de casa, faz os seus movimentos durante o trabalho. Já o exercício físico é algo planejado,
a gente tirou 30 minutos, 50 minutos para fazer uma academia, para fazer um pilates, para fazer natação, para fazer a caminhada que seja. Então é aquele momento que você tirou e faz um procedimento, um treinamento estruturado, por exemplo, musculação. Esse é o que a gente chama de exercício físico. Pessoas que se movimentam durante o dia, que fazem bastante atividade física, está excelente. Mas as pessoas que ainda buscam também o exercício físico, que é o movimento estruturado, pensado, feito de forma intencional, ainda é melhor em relação a fatores protetores, a ganhos em relação à saúde. O que a gente sabe que o movimento, a atividade física, o exercício físico, ele produz um punhado de substâncias no nosso corpo que estão relacionadas a fatores de proteção, a produção de interleucinas, a melhora da atividade do nosso sistema imunológico, a melhora dos nossos níveis de insulina, dos nossos níveis glicêmicos, a diminuição da nossa inflamação, a perda do peso, a construção de massa magra. Então todas essas são ações e são frutos de metabolismo do nosso corpo que a gente sempre deseja. Perder peso, diminuir a inflamação, melhorar a qualidade e a regulação dos nossos hormônios. Isso a gente consegue com exercício físico, com atividade física. Eu te disse que cerca de 20% dos casos de câncer de mama são evitados através de exercício físico, de atividade física. E eu te falo que aquelas pacientes que durante um tratamento oncológico fazem o seu movimento, a sua atividade física, elas têm uma redução de risco de progressão de doença ou de falta de efetividade no tratamento muito grande em relação a benefícios de se fazer atividade física. A atividade física já é comprovadamente importante para reduzir o cansaço, a fadiga, as internações hospitalares por causa da quimioterapia e de todo o tratamento. Vai ajudar na melhora cardiovascular, na melhora respiratória. É claro que isso precisa ser respeitado. Ninguém melhor que um educador físico, se for possível, para te ajudar nesse momento. Vai ter dia que você vai estar em quimioterapia que você não vai conseguir levantar da cama, vamos ser assim um pouco exagerado. Mas vai ter dia que você consegue dar uma caminhada na praça, botar o tênis, ir para a academia, fazer algum tipo de atividade de movimento. Nesses dias, não pense muito, vá. 5 minutos é melhor do que nada, 10 minutos é melhor que 5 minutos, meia hora é essencial. O que a gente sabe de tempo? Qual que é o tempo de atividade que é importante? A partir de 150 minutos por semana, eu tenho benefícios em relação a melhores resultados frente a um tratamento oncológico, frente à nossa saúde. Quanto mais você aumentar esse tempo, quanto esses 150 minutos chegar próximo de 300, melhor ainda. Então seria 3 momentos da semana com atividades ou exercícios de 50 minutos? Será que é possível? Próximo dos 300, 6 dias na semana, 50 minutos? Muitas vezes a gente acha que não tem tempo para fazer esse cuidado com o nosso corpo, mas de repente a gente se depara tendo que parar tudo para tratar um episódio de doença. Então, prevenir é sempre melhor do que remediar. E comece com pequenas ações. Eu não consigo. Começa mudando o seu hábito de como vai para o trabalho, começa subindo as escadas, começa deixando o carro um pouco mais longe para você caminhar. Crie alternativas. Comece pouquinho e quanto mais você fizer de atividade, melhor você vai se sentindo, mais você vai querer fazer. Atividade física, eu costumo dizer que a gente tem que colocar no nosso dia como se fosse parte do trabalho. A gente não tem a opção de, hoje eu não vou trabalhar porque eu não estou com vontade, igual a gente faz com atividade física. A gente fala, hoje eu estou cansado, hoje está chovendo, hoje está frio, hoje eu trabalhei demais, eu mereço ficar quietinho. O trabalho você não tem que ir, então coloque a atividade física como sendo parte do seu trabalho. De repente coloca no começo do dia, porque aí você já teoricamente fica livre e já está feito, aquela sensação de bem-estar vai te ajudar ainda no restante do dia, ou estipule um horário pré-estabelecido que faça chuva, faça sol, você reservou esse horário para cuidar de você. Então, a nossa conversa de hoje fala sobre autocuidado, fala sobre a intencionalidade de você se movimentar. Tem estudos que mostram que pacientes que fizeram atividade física e alimentação adequada durante a quimioterapia reduziram o seu tumor muito mais do que aquelas pacientes que ficaram quietinhas
e não tiveram nenhum planejamento alimentar e de atividade física. Então, leva para sua consulta durante um tratamento oncológico essa importância de ser abordada e de ser executada. Hoje eu tenho, junto com a Fabiana, um programa que se chama Vida Além do Câncer, estruturado para te dar essas orientações, para literalmente pegar no seu pé, para fazer você se movimentar, melhorar os seus hábitos de vida e te dar um norte de como, desde o diagnóstico de câncer, ter a melhor estratégia para chegar lá no fim com mais saúde, com mais resultado, mais próximo de um resultado curativo. Precisa partir de você a necessidade de melhorar tudo isso como ferramentas estratégicas durante esse processo. No nosso grupo do WhatsApp lá, a gente sempre pega no pé. Quem fez atividade física hoje? Elas postam. Hoje eu fiz, hoje eu não fiz. Eu às vezes mando só para provocar, mando a gente fazendo atividade física, logo depois tem uma ou outra que se sente confortável em me mandar também. Ou aquela que estava até meio preguiçosa, bota a foto dela lá e fala assim, hoje eu fiz, Juliano. Então, é um ajudando o outro. A gente precisa viver em uma comunidade onde as pessoas compartilham das mesmas ideias. E isso hoje a gente consegue no Vida Além do Câncer. Eu não canso de fazer o convite para vocês porque eu vejo mudanças reais nessas mulheres que estão lá com a gente, tá? Não é um curso de internet, não é algo frio, é um programa que se chama Vida Além do Câncer, muito mais vida do que câncer, para a gente juntos sermos guias dessas mulheres que estão numa jornada aí tão complexa e que pode ser leve, que pode ser mais intencionalmente esperançosa e com muito mais resultado. Pensa nisso, fica o convite, tem toda a minha equipe aí para te ajudar a fazer parte do nosso Clube da Vida, vou chamar aqui. E fica aí o meu puxão de orelha. Se você acha que a atividade física não é parte importante de um tratamento, coloque ela no seu dia a dia. Comece pequeno, mas comece. Juliana, e depois? Se eu não fiz nada, eu cheguei agora aqui no seu canal e eu descobri que você está falando que atividade física é bom para quem também já teve câncer, ele já tratou. Sim, atividade física pós-tratamento também reduz o risco de recorrência e de mortalidade entre 30% e 40%. Eu vou te contar que o tamoxifeno, que você muitas vezes está fazendo uso por 5 ou 10 anos, pode ser muito menos efetivo ou benéfico do que a sua caminhada, a sua atividade física, a sua musculação. Imagina quando você junta o bloqueador hormonal com atividade física e com estilo de vida. Ninguém segura. Então é fundamental a gente ter a noção de que a paciente precisa ser a protagonista dessa história. A paciente precisa entender que uma parte vem de mim, que vou operá-la. A outra parte vem do médico, que vai fazer o tratamento com medicamentos. E a outra parte precisa vir de você. Você para fazer o quê? Para fazer o que precisa ser feito. Para fazer o seu dia a dia com movimento, para fazer a sua história com uma alimentação melhor, para fazer toda uma rotina de cuidados que a gente tem que ter. Mas se você não tem essa informação, muitas vezes você acha que realmente precisa ficar quietinha. Quantas vezes a gente já viu falar que o paciente em quimioterapia precisa ficar de repouso, não pode se movimentar? E ao contrário, se você está se sentindo bem, fundamental ficar em movimento, fundamental escolher uma atividade que você gosta. Não precisa ser diariamente, não precisa ir fazer maratona, mas é fundamental que você tenha a intencionalidade e o cuidado com o seu próprio corpo. Fica o meu puxão de orelha. Será que você está fazendo? Qualquer movimento importa? Será que você está fazendo? Atividade física é remédio? Aonde você está nessa jornada? Você tem essa clareza? Se não tem, estou te contando agora. Tem um estudo que saiu agora em 2025 também sobre câncer coloretal, câncer de intestino. Pacientes faziam atividade física estruturada, foram acompanhados aí por vários anos, 3 anos de atividade física estruturada. O grupo que fazia atividade física estruturada viveu muito mais do que o grupo que não fez atividade física estruturada. A sobrevida aumentou em 8 pontos percentuais em relação ao grupo que ficou teoricamente de repouso. Então, por que não a gente colocar a atividade física
como um remédio. Mudar hábito é dificílimo, mudar hábito é algo que a gente precisa ter uma disciplina, uma força de vontade diferente. Mas a gente precisa entender que se é para o nosso bem, faz parte. Para cuidar dos outros, a gente tem que cuidar da gente primeiro. Não estou romantizando atividade física também não. Tem dia que não dá vontade de fazer, é chato. Ah, você faz? Eu faço. Tem dia que eu estou com preguiça, tem dia que eu me saboto, tem dia que eu falo que vou fazer 5 km de corrida, faço 3 e acho que tá bom e é o que eu dei conta, mas é melhor que nada. Então vocês precisam entender que tem que colocar isso na sua jornada do dia a dia. Reúna-se em grupos, junte pessoas que têm o mesmo propósito que vocês, que gostam de fazer atividade física, comece com uma caminhada, leva a família, tudo isso pode virar um momento de contemplação, de harmonia, até de mecanismos de melhora da qualidade da saúde mental. Combinado? Esse é o meu recado de hoje. Existe sim um medicamento que você não compra na farmácia e que ele é um dos medicamentos mais poderosos contra o câncer e para a sua saúde. Esse medicamento se chama atividade física. Eu vou terminar falando para você que qualquer movimento importa e que a atividade física é remédio. Tem uma amiga que está passando por um tratamento oncológico, está meio preguiçosinha. Tem alguém que já passou pelo tratamento oncológico e não se atentou para isso? Ou alguém que pode se beneficiar dessa nossa conversa hoje? Manda o vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar e vai ajudar a clarear essa ideia e essa mensagem tão importante aí que precisa ser disseminada. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo.